Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Antony Lohano, sou aluno do Instituto Federal do Pará e vou apresentar a tarefa 1, Cálculo de índices DEC e FEC, desenvolvida na disciplina de Qualidade de Energia e Eficiência Energética. A análise foi realizada sobre os dados de interrupção do sistema de distribuição da Equatorial do Pará, referentes ao mês de janeiro de 2023. Aqui, o trabalho tem três objetivos principais que estão representados nos três cards. É, O primeiro é calcular corretamente os índices de DEC e FEC, né, para os conjuntos elétricos de Belém, seguindo a metodologia do item 186 do módulo 8 do PRODIST. O segundo é realizar uma análise crítica aprofundada dos resultados, respondendo a questões técnicas propostas na tarefa. E o terceiro é identificar e propor soluções mitigadoras viáveis para os problemas encontrados. A base de dados cobre os 16 conjuntos elétricos que compõem a área de concessão da Equatorial em Belém. São eles Augusto Montenegro, Bengui, Coqueiro, Cotijuba, Cremação, Curió, Guamá e Coraci, Independência, Jurunas, Marco, Miramar, Mosqueiro, Outeiro, Pedreira e Reduto. Cada conjunto representa uma área geográfica e operacional distinta da capital paraense, com diferentes densidades populacionais, condições de infraestruturas e características de acesso, o que vamos, o, o que, como veremos, impacta diretamente nos indicadores. A metodologia de cálculo adotada segue o item 186 do módulo 8 do PRODIST, Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica da ANEEL. E esses itens definem que, para a apuração dos indicadores DEC e FEC a serem comparados com limites regulatórios, devem ser consideradas apenas as interrupções de longa duração, segregada em dois tipos. O primeiro tipo, aqui, o primeiro tipo são o DEC IP e o FEC IP. Correspondem a interrupções de origem interna. Cadê o mouse? Interna ao sistema de distribuição, programada e não ocorrida em dia crítico. O segundo tipo são os DEC IND e FEC IND, que correspondem a interrupções internas, não programadas e não expurgáveis. O DEC total é a soma do DEC IP e o DEC IND. E o mesmo vale para o FEC, que é a soma do FEC IP mais o FEC IND. O IP é programada e o IND não programada. O importante é destacar que interrupções externas em dia crítico, em situações de emergência declarada ou por inadimplência do consumidor são expurgadas do cálculo e não entram nos indicadores regulatórios. As fórmulas do cálculo, as duas equações centrais deste trabalho estão aqui na tela. O DEC é calculado pela fórmula DEC é igual à soma do produto entre os números de consumidores afetados em cada evento, né, que a gente chama de NI, e a duração de interrupção em horas, né, que a gente chama de TI. Tudo dividido pelo total de unidades consumidoras do conjunto, denominado de NUC, o NUC, né, que é o total de unidades consumidoras do conjunto. E o FEC é mais simples, é a soma de todos os NI, que são os consumidores afetados em cada evento, dividida pelo núcleo, ou pelo NUC, que é o total de unidades consumidoras do conjunto. Ok.
Na prática, calculamos o produto NI vezes TI. NI vezes TI. Para cada linha da planilha. E somamos por conjunto. E dividimos pelo NUC correspondente. Esses procedimentos foi aplicado para cada um dos 16 conjuntos separadamente. Aqui, ó. Aqui estão os resultados calculados para todos os 16 conjuntos. Todos os 16 conjuntos. E os 5 marcados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, em vermelho são os conjuntos críticos. Aqueles com o deck superior a 0,6 horas. Aqui as horas. Ou FEC superior a 0,4. Aqui, ó. 0,4 interrupções por unidade consumidora. O conjunto de pior desempenho foi o conjunto do Curió. Ele tem um deck de 1 hora e 3 minutos e FEC de 1,1724 de interrupções por consumidor, liderando os dois indicadores simultaneamente. Em seguida vem Cotijuba, Pedreira, Outeiro e Miramar, todos com indicadores significativamente acima dos conjuntos. Um dado importante aqui também, né? Importante que ressaltamos aqui que os 5 conjuntos críticos representam apenas 31. Aqui, ó. Os 5 conjuntos representam 31% dos 16 conjuntos analisados, mas respondem por 73% do deck total. Aqui. A soma deles aqui dá 73% do todo. E acumulado no sistema, né? Esse efeito Pareto, esse efeito Pareto, né, que quer dizer, é um dos achados mais relevantes da análise. Aqui, ó, o gráfico por conjunto. Este gráfico de barras horizontais mostra o ranking de deck dos 16 conjuntos. As barras vermelhas representam o conjunto. Aqui, ó, barra vermelha representa os conjuntos críticos. E veja como ela está claramente, quando a gente chega a ver aqui os Jurunas, bem baixo o deck, uma média de 4,9 minutos. Mas quando a gente chega aqui para cima no Miramar, já sobe para 38 minutos. Entendeu? O Curiel tem o maior deck, com 63 minutos. Cotijuba vem em segundo, com 51 minutos. A Pedreira com 49 minutos. O Outeiro 48. E o Miramar com 38. 38. Isso. A partir desses 5, há uma queda muito, muito brusca. Que ó, Mosqueira parece. Mosqueira que tem uma grande falta de energia, passei um tempo lá e acabou faltando energia algumas vezes, mas nada comparado com o que havia acontecido aqui com o Curió. Eu tive lá presente e vi que tem um problema, mas é bem inferior, mostrado nos dados, né, da própria Equatorial, que Mosqueiro tem uma queda média de 23 minutos, mais ou menos 24. E os demais conjunto urbano ficam abaixo dos 18 minutos, como podemos ver. Com o Juruna sendo o melhor sistema, né, com apenas 5 minutos de deck. Agora o FEC por conjunto aqui, a ordem muda um pouco em relação ao deck. O Curiel continua no topo, com FEC de 1,17, né?
2,4 interrupções. Mas a pedreira e o outeiro empatam em segundo lugar com 0,66, pouca coisa de diferença, indicando que esses conjuntos têm tanto alta frequência quanto longa duração, o que é a combinação mais danosa para o consumidor. Um dado que chama atenção é o coqueiro. Apesar de não estar entre os críticos pelo deck, ele registrou o maior número de eventos por sistema. De. Cadê ele? Cadê o coqueiro? Aqui, ó, coqueiro. Apesar de ele não estar entre o crítico pelo deck, né? Ele registrou o maior número de eventos no sistema. São 301 interrupções no mês. Porém, como as durações foram relativamente curtas, o deck ficou controlado e isso indica que a rede do coqueiro falha com frequência, mas consegue ser restaurada mais rapidamente. Que é o coqueiro. Bem rápido, mas tem bastante interrupção lá no coqueiro também. Aí vamos aqui para o gráfico de esse gráfico que mostra o número de interrupções por dia. A linha pontilhada representa a média de 70,9 interrupções por dia, uma média. E o dia mais crítico foi o dia 13, cadê o dia 13? Com 161 eventos, destacando em vermelho no gráfico, né? Em seguida estão os dias 10, que é o segundo maior, com 149, e o dia 9 com 141. Eu não sei por que não está aparecendo aqui no vídeo. Vou achar que no computador está aparecendo, mas no vídeo não está aparecendo. E percebemos uma concentração clara de falhas entre os dias 1º e 15 do mês. Aqui, ó, dia 1º e dia 15. Exatamente o período de maior intensidade de inverno, intensidade do inverno amazônico, né? Em Belém, com chuva forte, tempestade, vento. E isso é coerente com os 29,5% da causa ambiental que veremos a seguir. E após o dia 17, 15, 16, 17, as ocorrências caem drasticamente. Como podemos ver aqui, ó. Sai do dia 13, só vem caindo. Que dia 16 vem aqui para baixo. O que reforça, né, a relação com os eventos climáticos. E é importante frisar uma coisa: nenhum desses picos é resultado de manutenção programada. Todos foram falhas inesperadas. Aqui, este slide resume os 4 grandes achados da nossa análise. Vou comentar cada um deles. O primeiro é o que tivemos 2.198 interrupções em apenas um mês. E a média foi de 71, uma média de 71 interrupções por dia. Ou seja, praticamente 3 falhas por hora durante todo o mês de janeiro. Isso é um volume extremamente elevado para qualquer tipo de sistema de distribuição. O segundo é que 100% das interrupções foram não programadas. Não houve sequer uma interrupção do tipo IP. Ou seja, nenhuma manutenção preventiva foi realizada. Essas quedas foram todinhas não programadas. Ah, nenhuma foi de manutenção preventiva, né? Foi realizada. Isso revela uma operação puramente reativa.
O sistema aguarda as falhas acontecer para então intervir. O terceiro é a correlação do DEC. FEC foi de 0,92. 0,920, né? 0,920. E o valor é muito próximo do máximo possível, que é cadê? Que é de 1.0. Isso significa que os conjuntos que falham mais frequentemente também são os que demoram mais a ser restaurados, o que indica degradação estrutural sistêmica, não falhas pontuais. O quarto, apenas 5 conjuntos, né? Apenas 5 conjuntos que representam apenas 31% do total, com 173% do deck acumulado. O clássico efeito Pareto. Isso é uma boa notícia para o arsenal. Intervenções focadas nesses 5 conjuntos teriam impacto desproporcional na melhoria do sistema. Aqui a gente tem o tipo de interrupção. Este slide vai responder diretamente uma das questões da tarefa. Qual tipo de interrupção impacta mais o sistema? As programadas IP ou as não programadas IND? A resposta é inequívoca, né? 100% das 2.000, quanto foram? 2.198 interrupções foram do tipo IND. No caso, elas foram não programadas. O gráfico de pizza mostra isso com clareza. Nenhuma fatia para IP e tudo para ND. As distribuidoras eficientes, ah, distribuidoras, oh, distribuidoras eficientes mantêm entre 20 e 40% de interrupção programada, que servem justamente para fazer manutenções preventivas, troca de equipamentos desgastados e tentar evitar falhas estruturais, podemos dizer assim. Aqui isso simplesmente não aconteceu. Não teve nada programado, não teve nenhuma melhoria, nenhuma interrupção para ter uma melhoria para esse sistema. Foi tudo problema que poderia ter sido solucionado antes, que a gente vai dizer, comentar um pouco mais à frente. Então, todas as interrupções foram surpresas. Sem aviso prévio, sem horário programado, todos os horários foram aleatórios, causando o máximo de inconveniência ao consumidor. E essas ausências de prevenção ao mesmo tempo a causa e a consequência do estado de degradação do sistema. Sem manutenção preventiva, os equipamentos continuam se deteriorando, o que gera mais falhas não programadas, no caso, que sobrecarregam as equipes de manutenção corretiva, que, que no caso não tem tempo para fazer a prevenção. Aí vira um ciclo vicioso isso. Aqui nós temos o gráfico de distribuição de causas das interrupções. O gráfico de causas responde por outra questão da tarefa. O sistema é mais impactado por manutenção ou por falhas? Bom, quase 70%, exatamente 1.534 das 2.198 interrupções foram causadas por problemas próprios do sistema. Falhas em transformadores, no caso, disjuntores, cabos, isoladores e conexões. Os outros 29% aqui foram causados de origem ambiental. Uma queda de uma árvore, descarga atmosférica e problema com animais. E apenas 0,7 foram de outras origens. O fato de O fato de que 70% das causas são internas à infraestrutura é o dado mais revelador desta análise. Significa que os equipamentos estão operando em condições degradadas, possivelmente em fim de vida útil,
sem substituição programada. Acredito que seja isso. E isso, ao mesmo tempo, o diagnóstico do problema e o caminho da solução. Com os investimentos em renovação de ativos e manutenção preventiva, claro, é possível eliminar a maior parte dessas ocorrências. Basta a concessionária querer buscar melhorias para o sistema próprio, né? E aqui a gente vê o slide que compara os dois grupos de conjuntos. Eu acabei fazendo aqui os conjuntos urbanos e os conjuntos insulares. No caso, são as ilhas que nós temos ao redor. A ilha de Outeiro, a ilha de Cotijuba, a ilha de Mosqueiro e os bairros que ficam dentro da cidade, Juruna, Escavação e Marco. Esse slide compara os dois grupos de conjuntos urbanos, centrais no caso, à direita em verde, e os insulares aqui à esquerda em vermelho. O Outeiro é o caso mais extremo deck de 48 minutos de duração. Ele tem uma duração média, né? Não é uma duração total, uma duração média de 48 minutos por evento, de 8 horas e 27 minutos. A maior de todos dos 16 conjuntos. E para comparar os Jurunas, conjunto urbano central, tem deck de apenas 5 minutos. Ou seja, Outeiro tem um deck 10 vezes maior que Jurunas. E por que essa diferença é tão grande? A resposta é logística. O Outeiro é uma ilha. É, a equipe de reparo precisa se deslocar de barco ou de ônibus por distâncias bem maiores quando ocorre uma falha. O tempo de chegada ao local já consome horas. Isso explica a duração média absurda de 8,27 horas por evento. Não necessariamente porque o reparo em si é mais complexo, mas porque o acesso a, a esses locais são muito mais complexos, são muito mais difíceis. Portanto, respondendo à pergunta da tarefa, sim, redes mais densas e urbanas são mais confiáveis. E a principal razão é a logística, não apenas técnica. Aqui, este slide apresenta a interpretação combinada de dois indicadores. O professor Edgar nos deu a chave de leitura da tarefa que foi alto DEC com baixo FEC significa poucas interrupções, mas de longa duração. Aqui. E o alto FEC, cadê o outro? O alto FEC com baixo DEC significa muitas interrupções curtas com restauração rápida. Olhando para a matriz aqui na tela, temos 4 padrões. O pior cenário é alto DEC e alto FEC simultâneos no quadrante superior esquerdo. Aqui. E é exatamente onde está o Curió. Cadê? O Curió, aqui ó. Com 214 eventos e deck de 1 hora e 3 minutos. Como vimos no slide anterior. Muitas falhas e todas demoradas. É a situação mais danosa para o consumidor. O Cotijuba, aqui, está no padrão de alto deck, com baixo FEC. Apenas 61 eventos no mês, mas cada um durando em média de 5 horas e 55 minutos. Isso indica problemas estruturais difíceis de resolver, típicos de áreas insulares, que é a chegada deles lá, dos técnicos para tentar fazer a manutenção.
E o coqueiro apresenta o padrão oposto, né, que é alto FEC com deck mais controlado, 301 eventos, mas com duração menor. Muitas interrupções, restauração relativamente rápida. E os conjuntos como Jurunas e Marco ficam no quadrante ideal, que é o deck baixo deck e o baixo FEC. Aqui com a gente vai agora ver as soluções que podem melhorar essas situações, com base no diagnóstico realizado, né? Propusemos 4 soluções mitigadoras principais. A primeira são os redigadores automáticos com aqui, cadê o mouse aqui? Esses dispositivos são instalados nos alimentadores diretamente e detectam falhas automaticamente, realizando tentativas de religamento em fração de segundos para falhas transitórias, que representam uma parcela significativa de eventos, né? O religador resolve o problema sem que o consumidor sequer perceba a interrupção. Pro, para o conjunto Curió, com 214 eventos mensais, essa tecnologia pode reduzir o FAQ em até 30%. A segunda solução são as chaves seccionadoras telecomandadas. Elas permitem que o operador de uma central remota. Cadê isso aqui? Sim. Elas permitem que ele isole o trecho com falhas sem precisar se deslocar ou levar equipes ao local. Isso é especialmente crítico para o outeiro, onde o deslocamento físico consome horas. Com telecomandamento, o restante dos conjuntos podem ter o fornecimento restaurado em minutos, enquanto apenas o trecho isolado aguarda o reparo físico. A terceira solução é a programada de manutenção preventiva, inspeções termográficas, substituições programadas de transformadores antigos, especialmente com os mais de 20 anos de teste. Ou os mais de 20 anos de uso, no caso. E teste de isolamento e limpeza dos isoladores. A meta é que em 6 meses, pelo menos 20% de interrupções sejam do tipo programado. E a quarta solução é a gestão sistemática de vegetação. Poda preventiva, trimestral, nas faixas de servidão, né? Com quase 30% das causas sendo ambientais. Essa é uma das intervenções de alto impacto e custo relativamente baixo. É uma coisa que ele já tem que fazer, que é obrigatório, e não é feito e está levando boa parte também, né, da, das interrupções de energia. A gente pode conversar sobre metas com soluções, né, com as soluções propostas. Este slide aqui a gente mostra as metas quantitativas estimadas com a implementação das soluções. Em 6 meses, esperamos reduzir o DEC. Cadê os 6 meses? Conseguimos reduzir o DEC médio de 0,41 horas para 0,25 horas. Uma redução de. Isso mesmo? DEC médio aqui. Uma redução de 39%. Em 12 meses, a meta é chegar em 0,15 horas. Que seria uma redução de 63% no total. O número de conjuntos críticos deve recuar de 5 para 2, aqui em 12 meses. E a
proporção de interrupções programadas deve chegar em 40%, sinalizando que a distribuidora terá adotado uma postura verdadeiramente preventiva. E o FEC, né, que sairá de 0,29, em 6 meses cairá para 0,20, em, em um ano, espero que isso aconteça, né, terá uma média de 0,15 interrupções, uma queda de 48% do total. E essas metas são tecnicamente viáveis. Distribuidoras que já implementaram automação e manutenção preventiva no Brasil obtiveram resultados nessa faixa de prazos similares. Eu peguei uma média que eu encontrei das distribuidoras e concessionárias que fizeram uma melhoria no seu sistema e eu encontrei essa média que eles obtiveram. E chegamos à conclusão do trabalho. Vou retomar os 5 pontos principais. Ponto 1. Em janeiro de 2023, o sistema da Equatorial registrou 2.198 interrupções com DEC médio de 41 minutos por consumidor. Ponto 2. 100% das interrupções foram não programadas. Ausência total de manutenção preventiva. O ponto 3. O conjunto mais crítico foi o Curió, com, aqui, com 214 eventos e DEC de 1 hora e 3 minutos. O ponto 4. A correlação de 0,92 entre DEC e FEC indica a degradação estrutural sistêmica. O sistema não apenas falha com frequência, como também demora a ser restaurado. E ponto 5, as soluções técnicas. Cadê? A proposta tem potencial de reduzir DEC em até 63% e FEC em até 48% em 12 meses. A principal lição deste trabalho é que o sistema não falha por acaso, ele falha pela ausência de manutenção preventiva. Com as ferramentas certas em ordem de prioridade, e é possível transformar significativamente a qualidade de fornecimento de energia em Belém. Por fim, as referências utilizadas no trabalho, a base normativa principal foi o módulo 8 do PRODIST da ANEEL, especificamente o item 186, que fundamenta, né, a nossa metodologia. Também consultamos a Resolução Normativa 956 de 2021 da ANEEL, a base de dados da Equatorial para referente a janeiro de 2023 e o Manual de Distribuição de Energia Elétrica da Eletrobras. Eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer pergunta ou esclarecimento sobre os dados e os cálculos e as análises realizadas. Muito obrigado. Tchau, tchau.